Vamos ler aí então, irmãos, o que está escrito em Gênesis 11. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, que sempre fala ao nosso coração, que o Senhor nos ensine com o teu Espírito a tirar lições corretas para a nossa vida, daquilo que o Senhor deseja nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Deixa eu ver aqui o que é que está aqui, som, teste, oi. Ok, som, oi. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. É Gênesis 11. Deixa eu ir, Railson. Gênesis capítulo 11. Agora vamos ler o verso 3. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até o céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor e os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque dali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Essa é a história da Torre de Babel, uma história bastante conhecida, né? Unificar, né? Unificar os reinos do mundo em oposição a Deus. Essa sempre foi a estratégia, sempre foi o plano do inimigo, né? Foi produzir uma unificação no mundo do globo, né? Em oposição a Deus. Da mesma maneira como ele queria fazer no céu, né? Ele queria criar no céu um reino em oposição a Deus. E os planos do inimigo, eles ocorrem da mesma maneira, né? Ele vai conseguindo, de repente, ele vai conseguindo adeptos, ele vai crescendo, ele vai parecendo que vai conseguir, e no ápice, né, do seu propósito, ali tudo é desmanchado, tudo é desfeito, você entendendo? Tudo vai de água abaixo. Basta que a gente veja aqui o relato, né? Por exemplo, aqui fala que esse verso aqui do verso 5, que diz assim, que eles edificavam, no original está dizendo assim, que eles já estavam quase terminando. Essa torre imensa, e existem alguns edifícios, né, no mundo, eles são bastante altos. Na China, na Arábia Saudita, o cara fez um prédio lá que tem mais de 1 quilômetro de altura. Já pensou? Muito alto, né? Na época do dilúvio, os montes não eram tão altos assim. Depois do dilúvio é que começou a terra a ficar mais deformada, mas antes não era tão alto. E a intenção das pessoas, a intenção daqueles homens era exatamente combater contra Deus no seguinte sentido: nós vamos subir uma torre que vá nos proteger de outra inundação. Ou seja, você lembra bem quando você vai ler a Bíblia, né? Conta a história que quando Deus enviou o dilúvio, assim que Noé desceu, né, da arca, aí Deus ele deu um sinal a Noé. Que sinal era esse?
O arco-íris. Era um sinal de quê, o arco-íris? Representava a palavra de Deus dizendo que nunca mais ia fazer o quê? Destruir a terra com dilúvio. E a construção da Torre de Babel era uma total desconfiança de Deus. Você está entendendo? Eram pessoas que não levavam em consideração, não acreditavam no que Deus falava. Deus havia prometido, disse, olha, nunca mais eu vou destruir a terra com água. E vai estar aqui o sinal, né? E os homens eram tão ingratos e tão irreverentes, tão desobedientes a Deus, que ele disse, não, ele vai destruir de novo, então vamos nos proteger. Entendeu? A Torre de Babel, ela tinha esse objetivo de colocar lá em cima uma segurança para as pessoas, entendeu? Dizer assim, não, quando a água vier novamente, né, a gente vai conseguir correr lá para cima e ninguém vai morrer. Era uma completa rebelião, né, contra a palavra de Deus. E é interessante que em todas as tentativas do inimigo, ele usa meios de unificar. Nesse caso aqui, qual foi o meio que estava unificando as pessoas? Logo no verso 1 ele diz, né? Em toda a terra havia apenas uma linguagem. Então, o meio que o inimigo estava usando ali para unificar as pessoas era a linguagem. Você está entendendo? Por meio da linguagem, todo mundo fazendo a mesma língua, então é interessante isso, né? Falar a mesma linguagem significa tanto o idioma, né? Como significa também as ideias. Por exemplo, você vê um cara de Lula, né, velho? O cara de Lula, né? E o cara de Bolsonaro conversando. Todos os dois falam português, mas a linguagem deles combina? Não combina, entendeu? Ou seja, é uma linguagem que não se mistura. Mesmo sendo a mesma língua, né? E nesse caso aqui, o idioma era um só, né? Mas também as ideias das pessoas eram um só. Eles eram todos do mesmo partido. E estavam todos com o mesmo propósito. Isso aqui aconteceu, ó, no céu. Lúcifer com os anjos, né? Conseguiu ali juntar muita gente. Aqui juntou muita gente, em Torre de Babel. Tem um outro episódio bíblico. Chamado a estátua de Nabucodonosor, né? Que ele não levantou uma estátua de ouro, né? E ali foi outra tentativa do inimigo de fazer o quê? Unificar novamente, entendeu? O mundo sobre uma ideia. Que ideia era essa? Todos voltarem-se para a mesma adoração. Aqui o pensamento era, todos juntos, né? Para subirmos o mais alto possível. E o verso 4 diz que eles queriam ficar famosos. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados. Na Babilônia, o objetivo era endeusar, né? Era glorificar também as construções humanas, que no caso era a estátua de ouro, né? O poderio do rei Nabucodonosor. E é interessante que é exatamente como eu falei para vocês, né? Parecia que ia dar certo, né? Parecia, quer dizer, que tudo estava perfeito, né? Aqui a estátua, a torre estava quase completa. Na Babilônia, a estátua já estava pronta. Só precisava todo mundo se ajoelhar. Aí aqui, na hora que iam terminar, de repente, confundiu-se a língua. Né? Lá na Babilônia, na hora que iam inaugurar a estátua, de repente, algumas pessoas não aceitaram. E ali gerou, né? Virou o quadro totalmente de cabeça para baixo. Em vez de adorarem, no final da história lá, né? Em vez de adorarem a estátua que Nabucodonosor fez, tiveram que adorar o Deus que apareceu dentro da fornalha. Porque era muito mais poderoso do que a estátua que ele tinha feito. Que foi o Deus que salvou os 3 jovens, né? E dentro da fornalha. No entanto, irmãos, o inimigo, ele não se cansa de insistir, entendeu? Em nossos dias, nós estamos vendo
nós estamos vendo que vai acontecer novamente, entendeu? A tentativa de união dos povos, de união de ideias, fazendo com que vários povos que façam uma mesma linguagem, no sentido assim, de que eles têm o mesmo pensamento. Isso está registrado em Apocalipse. O livro de Apocalipse fala. E na época da Torre de Babel, o elemento em comum que havia era o quê? A linguagem. Entendeu? As ideias. Na época de Nabucodonosor, o elemento em comum era a adoração. E é interessante a história da estátua de Nabucodonosor, porque a estátua de Nabucodonosor, ela tinha 60 côvados de altura. E ela tinha 6 côvados de largura. E ela representava 600 deuses que havia na Babilônia. Quer dizer que, juntando todos esses números, dá 666. Entendeu? 600 deuses, 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Que é o mesmo número que aparece aonde? No Apocalipse. E que também é um número representativo aqui da Torre de Babel. Por quê? O que é que representa o 6 na Bíblia? O que é que representa o 7? Representa a perfeição de Deus. Né? E o que é que representa o 6? Representa a imperfeição humana. A Torre de Babel era uma construção humana ou divina? Humana. Então ela é representada pelo 6. A estátua de Nabucodonosor era uma construção humana ou divina? Humana. Então, ela é representada pelo 6, né? E no final, a união das pessoas para instituir um negócio chamado marca da besta, né? Não vai ser também uma instituição divina, vai ser uma instituição o quê? Humana. Então, por isso que aparece o 6, repetido 3 vezes, né? O Apocalipse ele é muito claro ao dizer assim que o 666 ele é número de homem. O 7 é número de Deus. Observe, a repetição do 6 3 vezes significa a tentativa do homem em alcançar o 7. Você está entendendo? Ele repete o 6 3 vezes, tipo assim, se esforçando para ser igual a Deus. Porque Deus, ele tem realmente, entendeu? Domínio e ele tem unidade. No universo inteiro ele tem unidade. O único lugar do universo que não está sujeito ainda à autoridade de Deus é a Terra. Né? Mas todo o universo, as suas infinitas galáxias, né? Todos estão sobre o controle. Então o inimigo ele quer imitar isso. O governo de Deus é o número 7. E o inimigo coloca o 6 3 vezes, né? Para tentar chegar no 7. Mas não consegue. Não consegue. Na época da Torre de Babel, era a linguagem. Em nossa época, irmãos, sabe o quê? Existe um negócio surgindo aí, chamado Nova Ordem Mundial. É a mesma coisa da Torre de Babel, só que não vai ser uma torre física, né? Mas é uma união de pessoas com um só propósito. De se tornarem grandes, né? De obterem domínio e controle sobre toda a Terra. E eles vão ter elementos, a nova ordem mundial tem elementos, né, que unificam. Por exemplo, a religião. A religião, você observa que é uma confusão grande no mundo, tantas religiões que existem, né? No entanto, existem doutrinas em comum que unificam as religiões. Por exemplo, a guarda do domingo. Só para observar. Os católicos guardam que dia? Domingo. Os evangélicos guardam que dia? Domingo. Os espíritas guardam que dia? Domingo. O pessoal que toma cachaça, bebe, guarda que dia? Domingo. Você está entendendo? O domingo, ele é uma doutrina, ele é um elemento de unificação. E é exatamente isso que aparece lá no grande conflito. Né? Por meio da guarda do domingo,
as religiões se tornam uma só. E não é só o domingo. A outra doutrina é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. Os católicos acreditam, né, que a alma é imortal, que a pessoa morre, a alma vai para o purgatório, não diz assim, né? Os evangélicos acreditam do mesmo jeito, que a pessoa morre, né, e vai para o seio de Abraão ou vai para o inferno. Os espíritas, esse é que acreditam mesmo na imortalidade da alma. Ele diz que a alma fica reencarnando, né? Ou seja, a guarda do domingo e a imortalidade da alma, elas funcionam como essa questão da linguagem, entendeu? Faz com que todas essas religiões tenham um só entendimento, uma só linguagem. E é algo que o inimigo deseja que prospere. E é como eu falei para vocês, né? Isso, observe que isso está indo o quê? De vento em popa aí na terra, né? As religiões que mais crescem são exatamente as religiões que estão acreditando nessas coisas. Até que vai chegar o dia, né? Que a guarda do domingo, ela vai ser instituída como decreto. E isso vai marcar o quê? O início da nova ordem mundial, sabia? A nova ordem mundial, ela inicia-se com um decreto dominical. E é uma torre que o inimigo quer construir nesse tempo, representando a autoridade dele em oposição a Deus, assim como foi a Torre de Babel, assim como foi a estátua de Nabucodonosor. Mas do mesmo jeito que aconteceu aqui, do mesmo jeito que aconteceu na Babilônia, vai acontecer novamente. Quando todas as religiões estiverem proclamando a santidade do domingo, que todo mundo deve guardar o domingo, o que é que acontece? Deus fez o que aqui? Ficou parado olhando. O que é que eles iam fazer? Foi o que Deus fez? Desceu. Entendeu? Mesma coisa acontece. Deus desce. Se eu vou olhar o que é que os homens estão fazendo aqui. E ele então começa a virar o jogo, entendeu? Começa a virar o mundo de cabeça para baixo, como ele fez aqui na Babilônia. Usando aquelas pessoas que têm a sua palavra, né? Não é. Os adventistas, né? As pessoas, nem só os adventistas, mas muitas pessoas sinceras que lêem a Bíblia, né, não vão aceitar aquilo. Eles vão dizer, puxa vida, não é o domingo. A palavra de Deus não fala do domingo. Não existe nenhum versículo na Bíblia que mande as pessoas guardar o domingo. Nenhum. Nem o primeiro você encontra, né? Todas as religiões que guardam o domingo, elas se baseiam unicamente no negócio chamado tradição. Tradição é uma coisa, Bíblia é outra. Você está entendendo? Pessoas que vivem pela tradição, colocam de lado a Bíblia. Pessoas que vivem pela Bíblia, colocam de lado a tradição. Existem tradições, né, no mundo que não confrontam a Bíblia, que não é o caso do domingo, porque o domingo é um confronto direto ao que a palavra de Deus diz, né? São cerca de 140 passagens bíblicas que falam sobre a santidade do sábado e sobre a escolha divina. Observe, não foi Moisés que escolheu, não foi os discípulos que escolheram, não foi os adventistas que escolheram, foi o próprio Deus, entendeu? Que determinou e escolheu. E aquilo que é instituído sob a autoridade divina é imutável, por mais que os homens queiram mudar, né? O governo da nova ordem mundial também, ele vai ter um só dinheiro, sabia? Vai ser um dinheiro só. Ninguém sabe ainda qual é esse dinheiro, Divan, mas vai ser um dinheiro só, circulando no mundo todo. Alguns especialistas dizem que vai haver um congelamento geral, né, de todas as moedas do mundo e que o governo da nova ordem mundial vai instituir uma moeda única, que é também uma maneira de unificar. Você está entendendo? Aqui diz era uma só linguagem. Se fosse 2 linguagens, 3 linguagens, ficava difícil de construir a torre. E foi exatamente Deus que foi lá, confundiu a linguagem e atrapalhou a construção. Do mesmo jeito, esse monte de dinheiro, o Brasil é o real, os Estados Unidos é o dólar, a Europa é o euro, também dificulta a unificação. Né? Então eles vão criar uma moeda só. As religiões vão continuar existindo diferentes. No entanto, as religiões vão ter o quê? Esses elos de ligação, que é o domingo e a imortalidade da alma.
vai parecer um grande sucesso, porque a grande maioria das pessoas vão se sujeitar àquilo, né? E vão achar aquilo as mil maravilhas. O inimigo vai pensar que realmente conseguiu. Quando pensar que não, a torre cai abaixo. Quando as pessoas começaram a conversar ali na Torre de Babel, começaram a conversar, aí a torre era muito alta, entendeu? As pessoas lá em cima mandavam pedir algumas coisas lá embaixo. E ali, como era muito alta, né? Às vezes o que a pessoa lá em cima tinha pedido chegava diferente. Traga o cimento, traga o tijolo. E o cara lá mandava areia. E ali começou a haver o quê? Você pode observar que aqui o final da construção termina com a palavrazinha chamada confusão. Esse giz aqui. Respirando o giz aqui, irritou o nariz. Surgiu confusão. É interessante que de unidade, né? De uma coisa que parecia que ia ser tudo unido, tudo certo, de repente vira confusão. Mesma coisa em nosso dia. Puxa vida, parece que vai tudo ficar em ordem, um só dinheiro, um bocado de religiões se unindo, um negócio chamado ecumenismo, né? Um só líder, porque vai ter um só líder. E no mundo todo vai ter um só líder, né, comandando toda aquela massa que será solicitada a ela, obediência, né, sujeição. E de repente tudo aquilo também se transforma em quê? Em confusão. A nova ordem mundial, irmãos, ela já está bem eminente, sabia? Ela já está bastante adiantado o projeto, a agenda da nova ordem mundial. Esse negócio dessa epidemia que houve aí em 2020, ela é parte da agenda da nova ordem. É o interesse de fazer com que as pessoas se obedeçam, entendeu? Se sujeitem a tudo que vem de cima para baixo. Eles têm um controle massivo sobre a mídia. E quando eles querem que a população faça uma coisa, tudo que eles precisam é fazer com que a mídia esteja publicando direto. E é só uma linguagem só, né? Só uma linguagem só. Você observa que existiam muitas pessoas que eram contra, entendeu? Esse negócio de estar usando máscara direta, esse negócio de estar tomando 3 vacinas encarreadas. Existiam pessoas que eram contra. Que pessoas eram essas? Não era eu nem você, não. Eram médicos renomados, você está entendendo? Pessoas com alto conhecimento da medicina eram contra, mas essas pessoas foram simplesmente apagadas. Toda vez que uma pessoa dessa postava algum vídeo no YouTube ou alguma mensagem no WhatsApp, o próprio YouTube ia lá e bloqueava a pessoa. Significando que é o quê? Unidade de pensamento. Né? Qualquer pessoa que pensa o contrário, ela é simplesmente banida. Eu tinha um canal e eu comecei eu inventei de gravar um vídeo falando sobre o perigo de tomar muitas vacinas, né? Eu gravei o vídeo de manhã, quando foi de tarde, o YouTube mandou uma mensagem para mim, o seu canal foi bloqueado. E se você gravar outro vídeo desse, nós vamos apagar ele de vez. Já pensou? Mandou uma mensagem desse jeito assim. E eu fiquei tentando, como é que eu faço para tirar essa mensagem? Como é que eu faço para tirar essa mensagem? Aí eles disseram, não tem mais como sair essa mensagem. Não faça mais isso. Ficou mandando mensagem assim, né? Os médicos, né, estão vendo hoje, né, que o que foi que o excesso causou, né? Estão vendo hoje. Pessoas que não tinham diabetes agora estão aparecendo diabetes. Pessoas que não tinham problema de pressão alta agora estão aparecendo problema de pressão alta, né? Teve um caso do irmão aqui da igreja, que ele era doador de sangue e ele trabalha num posto de saúde, né, no posto médico. E ele tomou aquela vacina da Pfizer, né? Ele disse que era para tomar 4 doses, né? Aí ele, naquela ânsia, porque observe que a mídia era usada com esse propósito, né? Gerar o desespero na pessoa, vai morrer, né? Assim. Aí ele, naquela afobação, tomou as 3 piadas.
Resultado, ele chegou lá no hemorroico para doar sangue. Quando fizeram o teste no sangue dele, a mulher do hemorroico disse que o sangue dele não servia mais para doar. Seu sangue não tem condição mais de passar para outra pessoa. Foi o que aconteceu. Ele disse, não, eu tomei. Pessoas com problemas de sangue, pessoas com problemas de pressão começou a dar nas pessoas. Pessoas morrendo repentinamente de ataque cardíaco. Sabia? Não foi uma nem duas pessoas, não. Foram centenas e centenas de pessoas. De uma hora para outra, ataque cardíaco, a pessoa morria. E os médicos conscientes, muitos médicos conscientes, começaram a advertir algumas pessoas. Olha, não tome esse monte. Isso não dá certo. Todos os cientistas, os estudiosos, a própria lei, né, da medicina, ela fala que para ela ser administrada sobre as pessoas assim em massa, como foi, né, ela precisa ter no mínimo 10 anos de teste. Você está entendendo? Para ser usada massivamente sobre a população, ela precisa ter pelo menos 10 anos de teste. Empurrava assim, as pessoas, toma lá, depois vai ver. Depois vê, né? Depois a gente vê isso aí. Aí as pessoas especialistas vão lá falar sobre isso. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso, né? Que consiga refletir e pensar por si mesmo, analisar fatos por si mesmo, vai perceber a loucura que é isso, né? Mas a pessoa que ousar falar alguma coisa, ela vai ser o quê? Banida. Ela vai ser simplesmente excluída, apagada da mídia, não é? Um negócio chamado a ditadura digital. A ditadura da nova ordem mundial, é exatamente isso. Eles colocam um negócio chamado democracia que serve só na teoria, né? Na prática mesmo não serve esse negócio de democracia. Democracia só serve se você falar de acordo com eles, entendeu? Se você falar contra eles, você é antidemocrata. E é exatamente nesse sentido que é instituído, levantado a nova ordem mundial. É exatamente com esse pensamento, entendeu? Por isso que lá no Apocalipse fala assim, aqueles que não se sujeitarem serão proibidos de comprar e vender. A gente já viu isso aqui acontecer, né? As pessoas sendo proibidas de comprar no supermercado. Chegando lá e não podia entrar. Observe, irmãos. Deus alguma vez usa métodos desses com seus filhos? Não. Se você não servir a Deus, se você não vier para a igreja, então eu não vou mais lhe dar alimento. Não vou mais lhe sustentar. É assim que Deus faz? No entanto, o método do inimigo é exatamente esse, entendeu? Ou você se sujeita a ele, ou você começa a perder privilégio, começa a perder. A gente vive num mundo. Jesus Cristo disse assim, o vosso Pai, né, ele dá a chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Ele faz isso exatamente porque ele ama, entendeu? E ele deseja que as pessoas sirvam ele por amor e não por interesse. Mas o sistema da nova mundial, ele não quer que você se sujeite a ele por amor. Ele quer que você se sujeite por obrigação, que ele vai obrigar. Por aí já mostra as características dele, né? Que é a mesma característica aqui, ó, da Torre de Babel. Mesma característica da estátua da Babilônia, né? Se você não se ajoelhar aqui, vou lançar você na fornalha de fogo. Não é isso? A história só se repete. E nós estamos vivendo em dias, né, em que possivelmente poderemos ver mais uma tentativa do inimigo, né, de unificar o mundo sobre os ideais, né, tortos dele, os ideais contrários a Deus. Eu quero nesse momento, irmãos, agradecer, convidar todos para ficarmos de pé para nós fazermos uma oração. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado, Deus, que a história do mundo está escrita na Bíblia. Desde o céu que o inimigo vem tentando criar movimentos unificados para combater, contrariar a tua vontade, a tua palavra. Em todos os episódios bíblicos nós vemos que ele foi derrotado, mesmo que tenha obtido um certo sucesso no começo, no final ele foi derrotado. E não será diferente
no tempo do fim. Tentativa do inimigo de unificar o mundo sob a bandeira da nova ordem mundial vai terminar do mesmo jeito da Torre de Babel, do mesmo jeito da estátua de Nabucodonosor. O teu nome será honrado, o teu povo será vindicado com a tua palavra. O teu santo dia de sábado será honrado verdadeiramente no lugar do domingo, que é um falso dia, guardado pelas religiões do mundo. E nós queremos fazer parte disso, convidamos e pedimos que o teu Espírito esteja atuando em nós, nos dando a força para pregarmos essa palavra, essa mensagem. Em nome de Jesus, amém.